Mensagem do Senhor? Hoje estava conversando na classe aqui com Abraão, porque eles são versos sobre as coisas do passado, apontando para o futuro, para Jesus, falando de altar, e falando da música. A música prepara nossos corações para recebermos a palavra de Deus. Quando você está louvando a Deus através da música, ela está preparando você para receber a mensagem do Senhor. Creio que nós estamos prontos agora para ouvirmos o que Deus quer falar mediante a sua palavra. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, você já deu para colocar aí, para me colocar, para que ler vou ler uma única versão, vai ser projetada ali, vamos ler junto ali na tela, tá? Isaías 43, verso 13. Vamos pescar junto ali, só o 13, vamos lá? Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode fazer? Ou quem impedirá, na versão mais antiga? Na minha versão, agindo eu ou operando eu, quem impedirá? Pai, obrigado pela palavra lida, que ela seja agora de uma forma especial aplicada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu vim anunciando o tema da mensagem de hoje. Eu quero falar com os irmãos, quando Deus decide, quando Ele toma algum tipo de decisão. No texto nós vemos, Deus declara ser Ele o único Deus, que todo o poder está em suas mãos. Ele é quem decide todas as coisas. Quando Ele expressa, agindo Deus, quem impedirá? Ou agindo eu, ele podia dizer isso, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém pode. Muito embora o diabo tentou impedir em muitas ocasiões o agir de Deus, mas ele sempre foi derrotado. O salmista Davi declara no Salmo 109, verso 21, o seguinte: que Deus age em seu favor. Deus age em meu favor. Deus age em seu favor. Deus age em nosso favor. Se Deus age em nosso favor, quando Ele decide nos abençoar, ninguém o impedirá. Quando Ele decide fechar a porta, também ninguém vai impedir. Ele decide. Ele que decide todas as coisas. Paulo escrevendo no Romanos capítulo 8, verso 31, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte de Jesus Cristo na cruz, meus irmãos, foi uma decisão de Deus. Ele decidiu em nosso favor, porque Jesus morreu em nosso lugar. Então Deus tomou uma decisão em nosso favor. Deus decidiu nos amar, mesmo sendo nós pecadores, transgressores da lei, diante dele. Isso significa que Deus nos ama. Ele não ama o pecado que eu pratico e você pratica, que nós praticamos. Ele ama você e não seus pecados. Agora pense o seguinte: se Deus tivesse decidido não nos amar, se Deus tivesse decidido não nos amar, o que seria de nós? E poderia ter decidido não nos amar, por causa da transgressão do homem contra Deus. Mas também é verdade, meus amados irmãos, Ele tomou a decisão contrária, decidiu nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz a palavra. Então Deus é o nosso defensor, desde que andemos corretamente em seus caminhos. Esta é a ordem dele. Ele nos defende, Ele está ao nosso lado para nos dar a vitória, nos defender de todos os ataques,
mas desde que andemos em seus caminhos, de acordo com os seus ensinamentos. Eu fiz a pergunta aqui: se Deus tivesse decidido não nos amar, o que seria de nós? Quando Deus decidiu, meus amados irmãos, criar o universo, Ele foi lá e criou todas as coisas. Depois criou todos os animais. Ele decidiu então criar o homem para governar sobre as coisas do mundo que Ele criou. Mas Ele decidiu também criar uma mulher para ser a companheira do homem, porque Ele viu que não era bom o homem estar só. Foi uma decisão que Ele tomou. A decisão sempre é tomada em nível de trindade. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Daí então o homem transgrediu, pecando lá no jardim do Éden, porque Deus colocou o governo nas mãos do homem, e então o homem vacilou como um tentador, cedeu à tentação e passou o cajado, passou o governo para Satanás. E aí então o mundo ficou desgovernado, espiritualmente falando, ficou nas mãos de Satanás. Daí por diante Deus começa a tomar decisões e fazer alianças com o povo. Veja a trajetória do povo de Deus, o povo chamado Israel, e em todas as circunstâncias Deus fazendo aliança com aquele povo, e o povo transgredindo as leis de Deus. Deus faz uma nova aliança, o povo aceita a nova aliança, o povo transgride a nova aliança, e chega um momento que Deus decidiu acabar com a raça humana. Vou acabar com tudo. Deus, a Trindade, decidiu destruir tudo que havia sido criado por Ele. Mas no entanto Deus viu que havia 8 pessoas tementes a Ele, Noé, sua família. Então Ele toma um direcionamento, uma decisão de orientar Noé para a construção de uma arca, um grande navio, para a salvação não somente de Noé e sua família, mas o casal de cada animal, e também quem se arrependesse. A Bíblia diz que Noé levou 120 anos na construção daquele navio, e cada martelada que ele dava, cada prego que ele colocava ali, era uma mensagem anunciando para o povo que Deus iria acabar com o universo, ia acabar com a raça humana, com todas as coisas criadas, mas que o povo se arrependesse, para que Deus desse o perdão. Mas o povo não se arrependeu, o povo ainda criticava Noé, chamava de louco, e ele pacientemente continuou pregando, até que chegou o dia, terminada a obra, Deus tomou uma decisão: colocar Noé e sua família naquele navio e os animais. Deus tomou a decisão, decidiu fechar a janela, a porta daquele navio, e Deus decidiu mandar chuva sobre a terra, e a chuva caiu, e a chuva começou a encher toda a face da terra, e as pessoas incrédulas que não acreditaram na pregação de Noé começaram a gritar: salva-nos, salva-nos, batendo na arca, abre-nos a porta desta arca. Mas ninguém podia abrir a porta da arca, porque elas estão trancadas por fora. Foi Deus que trancou. Noé não tinha poder de abrir a porta daquela arca. E a Bíblia diz que todos pereceram, os animais, homens, mulheres, tudo acabou. Passado então o dilúvio, Deus então decidiu recomeçar uma nova criação a partir de Noé. Mas o homem transgrediu de novo, e Deus disse: me arrependo de ter feito o homem, vou acabar com a raça humana agora, porque Deus mandou multiplicar e encher toda a face da terra. Só que eles decidiram não fazer isso, decidiram desobedecer mais uma vez o Senhor. Ele resolve construir uma torre chamada Torre de Babel, que significa confusão. E aí o povo falava um único idioma, e quando Deus confundiu ali, surgiram os idiomas, os dialetos, tudo que nós temos hoje. E aí cada povo juntou-se àquele que falava aquele seu idioma, e nós temos as nações hoje.
Era para nós termos muito idioma, e nós só teremos no céu agora, por causa da transgressão do homem. Mas o homem não se inventou, o homem continua transgredindo. Os profetas vieram pregando, eles foram matando os profetas, foram rejeitando a pregação, a tal ponto de Isaías declarar: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém dava crédito à pregação dos profetas, porque os homens viviam absolutamente seus pecados em atitude de desobediência a Deus. E Deus disse: reúne a Trindade, e disse: agora acabou, é o fim, não tem mais jeito, vamos destruir uma vez por toda a raça humana. Lá levanta o filho e disse: Pai, eu vou descer à terra, eu vou tomar a forma humana e darei minha vida para resgate desta raça. No lembra do Velho Testamento, as famílias levavam anualmente seus animais para serem sacrificados. A lição que estamos estudando aí na escola bíblica. E então o sumo sacerdote, somente ele entrava uma vez por ano, chamado dia do sacrifício, no lugar santo dos santos, para aspergir o sangue dos animais em cima da arca do Moisés, daquele propiciatório, para a remissão do pecado daquele povo. O povo não podia entrar nem no santuário. No lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote. No lugar santo, só os sacerdotes. Chegou um ponto que Deus não estava aceitando mais aquilo. Foi quando Deus decidiu, juntamente com a Trindade, o que vamos fazer com esta raça humana. Vamos acabar com ela. Foi quando Jesus se apresentou como filho. Eu vou descer lá, vou morrer no lugar dessas pessoas. Mas Deus olhou para ela: filho, você é Deus, nós formamos a Trindade, você é o Deus eterno, Criador. Você não tem sangue. Não, pai, eu tomo a forma humana. O sangue vai correr nas minhas veias como qualquer um ser humano. E eu seria o cordeiro. Morreria em lugar da raça humana para salvar. Foi quando Deus então toma essa decisão em nosso favor, de nos amar de tal ponto que Deus chamou o Filho e veio ao mundo e sofreu as consequências na cruz do Calvário por nossa causa. Lembra, meus irmãos, que quando Jesus estava lá na cruz, ele pronunciou 7 palavras, já aprendeu as 7 palavras aqui. Uma delas foi: Pai, tudo está consumado. Satanás intentou durante toda a existência de Jesus Cristo tirar a sua vida e pedir que ele morresse, porque se Jesus morresse, ele estaria destruído, porque o homem seria salvo. Se Jesus não morresse na cruz, ele seria vitorioso. É necessário Jesus morrer, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e Jesus veio para isso. E Satanás começa a perseguir Jesus quando ainda estava no ventre de Maria. Então a família tem que fugir para o Egito, retorna para Nazaré, e Jesus, quando assume publicamente seu ministério, as próprias autoridades religiosas perseguindo Jesus, procurando um meio de matá-lo, por obra satânica. Mas na verdade ele só podia morrer no momento certo, na hora certa. Mas Satanás, não querendo que Jesus morresse, quando Jesus foi batizado, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O diabo fez 3 tipos de tentações, tentando evitar que Jesus fosse à cruz. Porque você vai morrer no lugar desse bando de homens e mulheres que não valem nada. Seu pai já tinha pensado em acabar com a raça. Você vai morrer no lugar desse povo, desistir, sabe? E ele não desistiu. Lá no Getsemane, o diabo estava sussurrando no seu ouvido: ainda há tempo, desista. Então Jesus ora: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feito como a tua vontade. Para isso eu vim. O diabo não esperava essa expressão de Jesus.
dizer para o pai, para passar aquele cálice, se for possível, eu não bato o estômago. Não há outro jeito de salvar a raça humana sem o morro na cruz. Mas ele acrescenta: seja feito tua vontade, mas para isso, essa última palavra já não contava com ela. E ele saiu dali. Mas lá na cruz, novamente, o diabo tenta evitar o derramamento de sangue quando Jesus diz: tem sede. Bebedaram vinagre, envia para que ele ingerisse aquilo. Se tivesse bebido aquela droga, Jesus não teria derramado seu sangue, mas Jesus não bebeu aquilo. Sabia que era manobra do diabo. E quando Jesus finalmente diz: morre na cruz esta morte, diz: Pai, tudo está consumado. O sacrifício foi feito, Pai. Em outras palavras, ele disse: Pai, avisa para Satanás que eu venci. Avisa Satanás que o sacrifício foi feito. Avisa Satanás que eu morri, mas ao terceiro dia estarei de volta. E ao terceiro dia, Jesus realmente revolta da morte. Maria Madalena, uma das seguidoras de Cristo, estava ali próximo da sepultura, ficou deslumbrada quando ela descobriu que era Jesus. Por isso que ela não sabia que era Jesus. E ela queria então tocar nas vestes de Jesus. Vocês lembram o que ele falou para ela? Não me toques, porque ainda não subiu, Pai. Tinha que ir o Pai para chegar lá, colocar no altar o sangue expiatório do nosso pecado. Aquele momento em que ele disse para Maria: não me toque, para Maria Madalena, não me toque agora, porque ainda não fui ao Pai. Naquele momento ele disse para ela: você vai à frente e diz para os meus irmãos que esperem comigo na Galileia. Naquele tempo ele foi ao céu e foi perante o altar que tem no céu, diante do Pai, e ele depositou ali o sangue que ele derramou por baixo da cruz, dizendo o seguinte: o sacrifício foi válido, foi aceito. O homem agora tem agora a restauração, a salvação. Então Deus, quando Ele decide, as coisas acontecem, meus irmãos. E sempre Deus decide as coisas para o nosso próprio bem, para nos abençoar, para nos salvar. Ele quer que as pessoas sejam salvas. E Jesus veio exatamente para salvar o homem de seus pecados, registra Lucas. Então, meus queridos irmãos, quando Deus decide agir em nosso favor, Ele transforma a sua vida totalmente. Ele dá forma ao que está sem forma. Ele coloca em ordem o que está em desordem. Quando o mundo estava sem forma, Ele fez do caos uma ordem perfeita. O que não tinha forma tomou forma. Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia. O que estava vazio ficou cheio e perfeito. Se Deus, o Eterno, decidir nos encher do poder do seu Espírito, Ele vai nos encher. Seremos cheios do seu poder, da sua graça. Ele é quem decide todas as coisas. Não somos nós que decidimos nada. Ele é o Senhor. Ele é o Deus eterno. Ele é o Pai Criador. Ele é o poderoso Deus. Quando Deus decidiu pôr em ordem o caos, Ele olhou o que tinha sido feito e disse: eis que tudo é muito bom. Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, além da expectativa. Você pode estar vivendo, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante, um momento de caos em sua vida. Pode estar vivendo uma desordem em sua vida. Se você deixar Deus agir em sua vida, certamente Ele vai dar forma. O que está em desordem vai colocar em ordem. O que está errado Ele vai consertar por certo. O que é mentiroso Ele vai transformar em verdade. Você passará a viver na verdade do Senhor. Mas você precisa permitir que Deus age em seu favor, que Ele intervir com seu poder.
clamar: Deus, age em meu favor. Quando Deus decide, você pode estar passando pela pior tempestade de sua vida. E essa tempestade será transformada em bonança total. A bonança chegará à sua casa, chegará à sua família, chegará para a sua vida. E o Senhor mudará totalmente a sua vida. A tempestade vai então embora. Pode ser uma tempestade no relacionamento, seja com sua esposa, com seus filhos. Pode ser uma tempestade financeira. Pode ser uma tempestade na área da saúde. Você pode estar vivendo um momento de falta de saúde. Até parece que você não tem mais força para levantar, não tem que tirar força para lutar. Deus tem e age em seu favor. Ele coloca em ordem a sua vida. O nosso Deus é o Deus que nos dá vitória. Agindo Deus, quem impedirá? Mas Satanás pode vir com tudo contra você. Porém, você está guardado na fortaleza que se chama Deus. Salmo 46, verso 1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ninguém pode impedir a ação de Deus em sua vida. Salmo 113 diz o seguinte: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ele levanta do pó pequeno e do montudo, ergue o necessitado para fazê-lo assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Meu irmão, Deus não deixou de agir em seu favor. Deus age por caminhos inimagináveis. Deus age pelo poder de sua palavra. Deus age em resposta à nossa fé. Deus age em resposta à nossa oração, à nossa confiança, à nossa crença, que nós cremos que Deus pode fazer, Ele fará. Então Paulo diz que posso todas as coisas em Cristo que fortalece. O próprio Jesus disse que tudo é possível ao que crê. O que você precisa fazer é crer no poder de Deus. A coisa é tão fácil: depositar sua confiança em Deus, saber que Ele te ama. Ele decidiu amar você, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, com todos os pecados que você tem cometido. Ele não ama as coisas erradas que você pratica e quer que você mude, que você abandone as coisas erradas que você pratica. Ele quer que você venha para Ele, para que você seja transformado, para que Ele faça a obra completa em sua vida, assim como Ele transformou o caos em uma obra perfeita. Ele tem transformado milhões e milhões de vidas destruídas por drogas, por todo tipo de vício, por todo tipo de maldição, por todo tipo de ataque satânico. Ele tem transformado essas vidas, restaurado essas vidas em verdadeiros filhos e colocando agora como filhos amados em sua família, na família de Deus, tendo Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho. Foram pensar que Jesus Cristo é seu irmão mais velho? Que irmão maravilhoso! O irmão pagou a nossa conta. O diabo sequestrou a raça humana, e a exigência do resgate era o sangue do cordeiro perfeito, porque o cordeiro dos animais Deus não queria mais. E Jesus disse: Pai, eu sou o cordeiro. João Batista, no início do ministério, quando viu Jesus, disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa crer em Deus, crer que Ele pode agir, crer que Ele pode abrir porta que está fechada para você. Ele pode tirar você da enfermidade, Ele pode dar a você a vitória nas lutas, mas isso é no tempo dele, de acordo com a vontade dele, não em nosso tempo, não em nossa vontade. Creia em Deus de todo o seu coração, confie em Deus, deposite sua fé nele, e Ele agirá em seu favor a partir desse momento. Você pode ser daqui uma nova pessoa.
transformada pelo poder de Deus. Agindo eu, quem me impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amado irmão, não fique abatido. Levante sua cabeça, siga em busca de sua vitória, porque Jesus Cristo é a sua vitória, Jesus Cristo é a nossa vitória. E Paulo diz que quem está em Cristo é muito mais do que vencedor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, tem levado uma vida derrotada, sem esperança, sem a certeza da salvação, sem a certeza dos céus com o Senhor, você precisa nessa noite declarar e receber Jesus Cristo como seu Salvador, para que você saia daqui uma pessoa perdoada, regenerada, transformada em verdadeiro filho de Deus. Sai daqui na certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida. Não sou eu que vou escrever o seu nome, não é a igreja que vai escrever o seu nome, é Jesus, porque ele está lá, à destra do Pai, de lá olhando e aguardando o momento em que cada alma aqui na terra se arrependa dos seus pecados, confessa seus pecados e declara aceitá-lo como Senhor e Salvador. Se você fizer isso nesta noite, Deus, através de Jesus Cristo, vai pegar o seu sangue que está lá naquele altar e vai escrever o seu nome no livro da vida. E diz a palavra que nem o fogo pode apagar, nada pode arriscar o seu nome no livro da vida, porque ele não será escrito com tinta, mas com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Por isso eu tenho certeza que o meu nome está lá. Nada pode apagar o meu nome, nada pode apagar o seu nome no livro. Dê glória a Deus, meu irmão. Você tem essa certeza? Alguém aqui que não tem essa certeza? Se alguém que ainda não tem a certeza de sua salvação e entendeu esta palavra, que precisa agora tomar uma posição, que não pode deixar para amanhã. Amanhã é futuro, não nos pertence. Não sabemos se estaremos com vida amanhã. Também não sabemos se Cristo voltará hoje. Por isso a palavra de ordem para nós é: prepare-se para encontrar as coisas com Deus. E esse preparo, ele começa no ato da sua decisão. Você quer ir morar no céu com o povo de Deus? Quer ter seu nome escrito no livro da vida lá no céu, não escrito mas como sangue de Cristo? Você precisa aceitá-lo como seu Salvador agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. É o momento que você tem de tomar uma decisão e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, eu creio no sacrifício que ele fez em meu lugar, eu não preciso fazer nenhum outro tipo de sacrifício, porque Jesus já foi sacrificado por mim. Olha comigo dizendo: Senhor Jesus, eu confesso a ti os meus pecados. Desde o momento que entrei neste lugar, eu não tinha certeza da minha salvação, eu não tinha certeza do perdão dos meus pecados, mas entendi, Senhor Deus, que o Senhor de fato vem agindo em meu favor, e eu nunca tinha percebido isso. Entendi que o Senhor agiu em meu favor quando o teu único filho morreu na cruz em meu lugar, e entendi que o sangue precioso derramado no madeiro foi para me purificar de todos os meus pecados. Senhor, nesse momento eu declaro receber Jesus como meu Salvador. Eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados agora. Senhor, escreve meu nome no livro da vida com o teu precioso sangue, para que eu diga fechar meus olhos aqui na terra, possa abri-los da tua presença. Ou se Jesus Cristo voltar e quando estiver com vida, eu serei transformado, sem passar pela morte física, e irei com a igreja do Senhor para a habitação eterna nos céus. Jesus, aceita-me e agora como sou, como estou. Em nome de Jesus. Amém.